Felipe Massa abandonou a corrida em pleno GP do Brasil de 2016, pegou uma bandeira do Brasil e caminhou pelo pit lane, sendo abraçado não só pelos mecânicos da Williams, mas também pelos da Ferrari, que foi a equipe que ele passou a maior parte da carreira. Todo brasileiro sentiu esse peso no peito. E nem só pelo tamanho do Felipe na Fórmula 1 ou por toda a emoção que essa cena tem, mas também porque isso significava algo a mais. Sem conseguir um contrato para 2017, seria a primeira temporada sem nenhum brasileiro na Fórmula 1 em quase meio século. Essa cena significava muita coisa. Era o último brasileiro na Fórmula 1, o último brasileiro que correria em Interlagos. E claro que com a aposentadoria repentina do Rosberg, isso gerou um dominó gigantesco no mercado de pilotos e o Massa acabou conseguindo um contrato com a Williams para 2017 e ficou mais um ano na Fórmula 1. Mas eu me lembro muito bem de ver aquela cena e sentir o peso e a incerteza de: será que um dia a gente vai ver um brasileiro de volta na Fórmula 1? No GP da Inglaterra de 1970, o Emerson Fittipaldi colocou a sua Lotus lá no fundo do grid. E apesar de ser uma corrida que terminou em 8º lugar sem nenhum ponto, ele não sabia que tinha acabado de começar uma das histórias mais importantes do esporte brasileiro. Foram 47 anos seguidos que sempre houve pelo menos um piloto do Brasil no grid. E na real a gente se tornou uma potência do esporte. Foi o Emerson, Nelson Piquet e Ayrton Senna. No intervalo de 19 anos, entre 1972 e 1991, esse trio conquistou 8 títulos mundiais, 69 vitórias e 90 pole positions. E ninguém esperava isso, ninguém tinha uma explicação lógica do porquê o Brasil conseguia produzir tantos pilotos bons. O Jack Stewart até fez uma brincadeira quando foi entrevistado sobre o motivo e disse que era a água que a gente bebia. O último título do Brasil foi em 1991, a última disputa de título em 2008, a última vitória em 2009 e o último pódio em 2015. Agora, se era essa água, a fonte secou. E desde 2017, nenhum brasileiro correu uma temporada completa na Fórmula 1. Em 2020, o Pietro ainda substituiu o Grosjean na Haas, mas foi só isso. Então, o que aconteceu? Para você chegar na Fórmula 1 precisa de várias coisas. A mais importante no começo é o talento. Sem isso não dá para avançar. Depois você precisa das categorias de base. Foi isso que disse o Massa quando foi questionado sobre o assunto. E o talento pro Brasil realmente não falta, acho que isso não é nenhuma questão. Drogovic, Enzo, Bortoleto, Rafa Câmara, Pedro Clerot são só alguns nomes que me vêm à cabeça agora. Só que o problema está no outro ponto da fala do Massa, que é a categoria de base. Por 10 anos, até a Fórmula 4 nascer em 2022, o Brasil não tinha uma categoria de base para preparar os pilotos para a Europa. Basicamente, ou você tinha dinheiro suficiente para se bancar direto no kart, ou você se contentava com a Stock Car. E a torneira fechada por 10 anos deu esse resultado aí. Só que esse não é o único problema. Por conta do teto de gastos, as equipes só podem gastar 135 milhões de dólares agora. Que para Ferrari, Mercedes, Red Bull e até Aston Martin e McLaren não é lá esse problema. Agora equipes como Haas, Alfa Romeo e Williams não conseguem chegar nesse valor por conta própria. Eles precisam vender algumas das suas vagas. O Joe é um exemplo mais claro por ter fechado com a Alfa em cima do Drogovic. E recentemente a gente teve outros nomes, como Mazepin, Latifi e até o próprio Stroll. E se já é difícil para os pilotos da academia das próprias equipes vencerem essas disputas milionárias, imagina para os brasileiros sem dinheiro e sem apoio das academias. O Hamilton entrou na McLaren com 13 anos, o Verstappen fechou com a Red Bull ainda com 16. Sem um investimento na base de fato, as equipes não conhecem os garotos quando eles estão no começo da carreira, o que torna ainda mais difícil subir na escadaria da Fórmula 1. Porque quando você chega na Fórmula 3 e Fórmula 2, precisa de dinheiro, não é só mais o talento. E fazer parte dessas academias corta fora esse problema. Hoje a gente tem a Fórmula 4 Brasil, mas ela acabou de nascer e vai demorar um pouco para dar resultado. O próprio Bortoleto chegou na Fórmula 3 sem o apoio de uma equipe e teve que ser campeão para conseguir assinar com a academia da McLaren. E claro, ele tinha o apoio de ser agenciado pelo próprio Alonso, que ajudou nos contatos. E ainda tem outro problema que ficou muito evidente depois do GP da Itália, quando o Marco lançou a famigerada frase que o Pérez não é tão focado por ser sul-americano. O problema já começa quando eles chamam um mexicano de sul-americano, mas até aí o típico europeu que não sabe o mínimo de geografia. Mas principalmente por ele depreciar um continente inteiro que tem 13 títulos mundiais e mostra muito como tem essa visão preconceituosa em cima do Brasil na Fórmula 1. Eu nunca vi ninguém deles comentar sobre toda essa concentração que o Mansell, um puro sul-americano, também tinha. E o pior pra mim é que esse comentário nunca seria dito por um piloto americano, mesmo que o país só tenha 2 títulos ao todo. Então realmente fica difícil pra gente ver um piloto brasileiro, porque a gente sabe que talento não é tudo. O Drogovic, campeão da Fórmula 2, não teve uma oportunidade até agora. O único cenário que eu vejo pra ele é o Stroll se aposentando no fim de 2024 e indo pro projeto da Aston Martin em 2025 na WEC. O Bortoleto atualmente é quem eu vejo com mais bons olhos, principalmente pra 2025, caso ele consiga vencer a F2 no ano que vem. Só que ainda assim não é uma certeza. Sendo membro da academia da McLaren, com o Lando e o Piastri sendo uma dupla tão forte quanto são,
fica difícil pensar nessa vaga. Claro que tem os rumores do Norris sendo uma das opções ao lado do Ricciardo para substituir o Pérez em 2025. E se isso acontecesse, seria perfeito para o Brasil, porque a gente não só veria um e talvez 2 brasileiros de volta no grid. E o melhor é que seriam em carros capazes de brigar por pódios e até possíveis vitórias. Só que hoje a gente tem que entender a nossa situação. Enquanto a gente não corrigir os nossos anos em categoria de base, que fizeram com que basicamente para termos pilotos com chance, eles tinham que vencer a Fórmula 2 ou Fórmula 3, senão não conseguiam uma vaga na academia, a gente ainda vai ter que aguentar algum tempo nesse sofrimento e angústia de depender de sorte ou movimentação de mercado para ver um brasileiro de volta no grid da Fórmula 1. Mas aí tá a minha opinião, o que eu acho do porquê que a gente tá com tão poucos brasileiros chegando na Fórmula 1 ultimamente. Eu quero saber a sua opinião, escreve aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do Clube da F1. Um abraço e até o próximo vídeo.